Olá! Iniciamos hoje o primeiro podcast da CEGET Consultoria, nesse novo formato para levar informação aos clientes, parceiros e demais interessados no tema. Hoje trataremos sobre a formalização das relações de trabalho. E para falar sobre esse tema conosco, recebemos a doutora Amanda Egert. Olá, Amanda, tudo bem? Olá, Patrícia, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês a respeito das relações de trabalho. Excelente. Doutora Amanda é parceira da CEGET e, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença e também pedir para você se apresentar um pouco, falar sobre a sua trajetória para a nossa audiência te conhecer. Claro, eu que agradeço aqui a participação nesse primeiro podcast, e não só no primeiro, mas nos demais aí, no que eu puder ajudar com conhecimento, estarei aqui. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, eu atuo já há mais de 10 anos no direito do trabalho, atuo como advogada empresarial, comecei a minha vida na contabilidade, em departamento pessoal, atuei também numa empresa de grande porte, em loco, então atuei diretamente no RH, no departamento pessoal, vivi um pouquinho ali do dia a dia das empresas, até seguir a minha carreira na parte do direito, onde eu fiz a formação e resolvi que eu ia atuar diretamente na área empresarial. E hoje atuo há mais de 10 anos, fiz especialização pela PUC, hoje estou finalizando uma pós em compliance e gostaria de trazer um pouquinho de conhecimento aí para vocês a respeito do meu dia a dia e do dia a dia de vocês. Excelente. Então, doutora também é cria de escritório de contabilidade, já sabe, né, quais são os desafios no dia a dia e que muitas vezes o que está na legislação a gente tem dificuldade em aplicar, né, e poder instruir o cliente. Então, o nosso papel hoje é levar um pouco de conhecimento para que os empresários saibam, né, como melhorar essa relação de trabalho, como melhorar essa formalização. E o primeiro tema que eu gostaria de abordar com a doutora é sobre o contrato de trabalho. Como fugir do modelo padrão? Hoje em dia eu digo que o contrato de trabalho, ele é o item mais importante, né, da relação ali contratual. Além de a gente tem diversos tipos de contrato de trabalho, normalmente as pessoas acabam utilizando muitos contratos básicos, contrato de trabalho por prazo determinado, aquele contrato padrão que vem, né, daquele sistema que a gente contrata e às vezes utiliza ainda de quê? De modelos. Modelos que eu encontrei na internet, ou modelo de, meu amigo contratou uma pessoa aqui parecido, vou utilizar então aqui desse modelinho, porque ele vai fazer a mesma coisa para mim. E eu falo que aí está o grande perigo, né? Porque o contrato de trabalho, ele precisa ter todos os itens em que a gente negociou. Então, ele é a parte mais importante. Se ali não estiver falando qual é a jornada de trabalho, né? Qual é o tempo daquele contrato, o que aquela pessoa vai fazer, como ela vai fazer, tudo que foi negociado, tem benefícios, não tem benefícios, a gente pode ter muitos problemas dali para frente. Excelente. Então, assim, o combinado, né, não sai caro, né, como já diz o ditado. Exatamente. Nós temos algumas questões que ainda são sensíveis em termos de contrato de trabalho. Uma delas é aquelas em relação à jornada parcial, tempo parcial. O que a doutora poderia nos dizer aí sobre essa especificação? Essa jornada de trabalho parcial, hoje eu vejo que ela é pouco utilizada, mas muitas vezes porque as empresas até desconhecem. Ela é uma jornada que serve muitas vezes para aquele empregador que está no começo, que ainda não tem demanda, né, para uma 8 horas de jornada diária, ou que ainda acha que ele não tem condições de arcar o suficiente com aquela remuneração de um piso da categoria de forma para uma jornada mensal de 44 horas, de 220, e ele pode utilizar isso dentro de vários contextos
textos com a jornada parcial. Só que a gente precisa ter alguns cuidados. Por que ter esses cuidados? Com a jornada parcial, nós não podemos fazer horas extras. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu já tive alguns clientes que me questionaram, eu adorei essa questão da jornada parcial, eu quero contratar um empregado dessa forma porque ele cabe dentro do meu orçamento, as atividades que ele vai realizar ali dentro do dia a dia da empresa também estão condizentes com aquela jornada. Só que o que acontece? E se eu precisar? Ele vai fazer algumas horas extras? Ele vai? Hoje ele precisa? Amanhã ele precisa? E aí é que está o cuidado, né? Porque a gente tem uma permissão de jornadas extras, de horas extras, mas muito pequena, né? Que não se compara ali a uma jornada do empregado que tem a comum de 44 horas semanais e de 220, mas é um contrato que pode ser muito bem feito na jornada parcial e que pode ser utilizado, que hoje eu vejo muitas pessoas não utilizando. Isso é muito bom, né? Porque abre mercado para profissionais aí que possam ter um tempo limitado, mas que consigam prestar o serviço numa jornada menor e atendendo às necessidades da empresa. Exatamente. Um outro tema muito comum que se fala, né, em relação ao contrato de trabalho é qual que é a elasticidade para negociar. E aí nós entramos na questão do trabalhador hipersuficiente, né, que na teoria tem uma maior maleabilidade de negociação desse contrato de trabalho. Então, gostaria que a doutora falasse um pouquinho para nós como que funciona a negociação, né, o que é, né, e como funciona essa negociação. Sim, primeiro eu acho que vale a gente falar quem é esse empregado hipersuficiente. O empregado hipersuficiente é aquele que recebe acima de 2 tetos da Previdência. Então hoje ele recebe acima ali de 15, 16 mil reais, por volta disso. Né? E a gente já tem uma questão também, a CLT, ela trata que esse empregado, além dele receber, né, os 2 tetos do INSS minimamente, ele precisa também ter diploma. Mas hoje mesmo a gente já viu decisões de empregados que mesmo sem ter diploma, ele foi considerado como hipersuficiente por conta da remuneração e por conta do conhecimento que ele tem. Então a gente tem sim possibilidades de negociar com esse tipo de empregado. E o que a gente pode negociar? A gente pode negociar jornada, a gente pode ter uma jornada de trabalho ali maior, nós podemos ter uma redução muitas vezes de um horário de intervalo para atender aquela necessidade da empresa, eu posso negociar com eles premiações diferentes, eu posso negociar suspensões do contrato por períodos, eu posso, além desses itens, negociar participações nos lucros, eu posso negociar prêmios, então tem diversos itens que a gente pode sim negociar com esse empregado. Por quê? Porque ele de fato, ele tem aquele conhecimento que ele não está sendo enganado, né? Diferente muitas vezes de um empregado que tem de fato um pouco conhecimento técnico a respeito daquilo e vai aceitar qualquer coisa que o empregador oferecer. Não, quando a gente está falando de alguém que tem conhecimento, tudo isso pode ser negociado entre as partes. E aí eu trago a importância de ter um bom contrato de trabalho. Porque se você negociou aquilo, não adianta você negociar de boca com a pessoa, né? E não ter essa questão da formalização. Porque quando você tem isso formalizado, eu falo que assim, aquele barato que não sai caro. Né? A gente negocia, ele aceitou, reduziu o intervalo dele, ele vai fazer 30 minutos porque ele tem uma jornada diferenciada e depois ele questiona na justiça aquelas horas extras em relação ao intervalo. Por quê? Porque aquilo não estava presente no contrato de trabalho dele, né? Então assim, a gente precisa de que todas essas negociações estejam formalizadas, estejam dentro de um contrato. Então eu tenho sim flexibilidade, mas eu preciso que essa flexibilidade esteja descrita ali em algum documento. Então é um trabalhador aí que diante do valor que recebe, né, de remuneração, diante do conhecimento técnico, pode negociar muitas questões, né, envolvendo o contrato. E depois, se ele acionar a Justiça do Trabalho, estando formalizada toda essa negociação, não há o que temer, né? E aí a gente chama atenção para mais um item importante para esse tipo de empregado. Quando eu faço uma negociação, a CLT hoje ela permite que a gente utilize para esses empregados
uma cláusula de arbitragem. O que significa isso? Significa que eu posso, se a gente tiver alguma dúvida com esse empregado em relação a questionamentos, olha, a gente negociou isso, mas eu não concordo, isso não saiu da forma com que eu achei que fosse acontecer, e eu acredito que eu tenho direitos ali em relação a isso, a gente pode resolver todos esses conflitos por meio da arbitragem, que é super interessante. Por quê? Porque ele é menos custoso para a empresa, ele envolve ali de fato a resolução do conflito sem a gente ir para a Justiça do Trabalho. Então é algo super interessante, e a gente tem inclusive a possibilidade de, quando pactuar isso dentro de um contrato, por isso a importância da pactuação, dele não poder acionar a Justiça do Trabalho se não passar antes pela Câmara Arbitral, que é um item super importante. Então, muitas vezes o empregado ele fala, não, eu era gerente aqui, eu recebia 20 mil reais por mês, e depois ele vai para a Justiça do Trabalho questionando diversos itens que foram negociados, e se eu tenho aquela cláusula lá de arbitragem, eu falo, peraí, se você tem alguma dúvida, a gente tem que discutir primeiro lá na Câmara Arbitral, né? Então é diferente, eu consigo encurtar um prazo e trazer muito mais para a solução de conflitos do que levar para uma briga de fato judicial, onde a gente vai ter que ter uma sentença ali e um juiz deferindo ou indeferindo o que está sendo postulado. Sim, então aí fica um caráter mais conciliatório, o rito é mais rápido, né? Tudo mais exatamente. Não ficam aí recursos e demais peças aí de processos para lá e para cá, né? Exatamente. Resolve mais facilmente. Muito bem. Ultrapassada essa fase aí que nós falamos um pouquinho sobre negociar, eu gostaria de entrar num tema que, embora falou-se muito nesse tema após a pandemia, né? Nunca exaurimos, né? Porque sempre tem muito material, muita coisa para dizer sobre, que é a questão do teletrabalho. Então, o que é importante hoje para o empresário saber para ter um bom contrato de teletrabalho? Porque não basta só chegar para a equipe e dizer, olha, agora o trabalho vai ser híbrido, agora vocês vão poder trabalhar 2 dias de casa ou 3 dias, né, em home office. Como que é importante formalizar, como que é importante gerir essa questão do teletrabalho em termos contratuais? Eu acho que isso é super importante, por mais que seja algo que a reforma trabalhista trouxe, né, a respeito ali do teletrabalho. Isso foi muito bem reforçado com a pandemia, porque houve a necessidade de todos os trabalhadores, né, se adequarem ali àquela situação, e não só os trabalhadores, mas também os empresários. O que a gente tem ali que eu vejo muito dentro do judiciário, dentro do meu dia a dia, a maioria das pessoas sequer tem a informação de que a pessoa atua no teletrabalho. Eu vejo muito, fulano não fazia hora extra, ele trabalhava em casa 2, 3 vezes por semana, e aí quando você fala, tudo bem, me dá o contrato de trabalho dele, quando você olha o contrato dele sequer mencionava que ele tinha, né, o teletrabalho. Então já começa por aí, eu preciso ter um contrato de trabalho informando, né, se ele precisa trabalhar ali de fato, quantas vezes na semana, ele vai trabalhar 2, 3 vezes por semana. Eu posso a qualquer momento informar para ele, olha, agora acabou, você não vai mais trabalhar de casa, você vai trabalhar, vai ter que vir aqui para a empresa. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na fiscalização de forma remota, né? Eu tenho responsabilidades em relação àquele empregado. Então, quando ele está no home office, o home office ele é uma extensão, vamos dizer assim, da empresa quando a gente está falando de teletrabalho. Sim. E muitas vezes, o que eu vejo dos empregadores? Eles não tendo cuidado, às vezes com coisas básicas, que é a própria o quê? Segurança do trabalho. Será que ele tem uma cadeira confortável para ele poder realizar ali aquelas funções naquele dia a dia, ou depois ele vai ficar com uma dor na coluna e que vai falar que a empresa não forneceu e que aquilo foi uma doença relacionada ao trabalho? Ou será que eu tenho como monitorar para saber se ele está trabalhando ali durante aquela jornada que ele foi contratado, ou se ele está, de repente, fazendo outras atividades domésticas, porque a gente sabe quando está dentro de casa acaba muitas coisas se misturando, e depois ele cobra horas extras
extras, porque ele teve a necessidade de ficar até mais tarde. Então, assim, como tudo isso vai acontecer? Tudo isso tem que estar dentro de um contrato, né? Porque se tiver dentro de um contrato, eu consigo expor a realidade da situação. E quando a gente simplesmente fala, olha, você está contratado com o meu contratinho aqui padrão, né, informando que você vai trabalhar 2 vezes por semana e sequer menciona isso, eu estou sujeita depois a quê? Riscos em relação à justiça do trabalho, tanto em relação à saúde, quanto em relação a outros itens também. Às vezes tem empresas que eu vejo que têm políticas de auxílio, né, até salarial. Alguns falam, olha, o meu piso da categoria é R$2.000, só que eu vou te pagar 2.200, por quê? Porque esses 200 aqui é referente ao auxílio que você vai ter para custear a internet, luz, porque o seu trabalho vai acontecer de forma remota. Só que ele não menciona em nenhum momento isso. E, ou seja, a gente tem um aumento, né, naquela remuneração daquele empregado, sendo que eu podia estar pagando aquela verba como sendo uma verba indenizatória e podia estar descrito trazendo segurança se estivesse sendo mencionado no contrato. Então, vamos lá, itens importantes. Não é para trabalhar do sofá. Exatamente. Né? Tem que ter ergonomia, uma boa iluminação, né? Tem que ter aí procedimentos a ser adotados para trabalhar também em home office. E procedimentos formalizados? Formalizados sempre, né? A gente tá batendo nessa tecla da formalização, porque não basta, né? É óbvio. Eu deixei claro. Mas tivemos uma conversa, uma reunião. Não, isso precisa estar formalizado. Inclusive essa ajuda de custo, né? Exatamente. Para as questões que envolvem o consumo de energia elétrica, para que não seja incorporado realmente ao salário em si, todas as verbas, e depois ainda seja requerida, exatamente, né, essa ajuda de custo na Justiça do Trabalho. Isso mesmo. Muito bem, muito obrigada. Essas questões do contrato eu acho que são importantíssimas. Fugir do modelo padrão, entender o tipo de colaborador que você tem, então se é uma pessoa mais instruída, negociar um pouco mais, falar sobre o teletrabalho, olha, é obrigatório, não é um benefício, pode ser retirado, né? Porque muitas empresas nós vimos aí que retornaram, fizeram o caminho de volta, justamente porque não tinha tudo muito definido. E aí, quando os problemas surgiram, cortaram ao invés de se adaptar. Exatamente. Então, assim, é super importante isso. E até um dos contratos que eu acho super importante, que hoje em dia é muito utilizado, é o próprio contrato da pessoa jurídica. Que esses são, assim, os que eu tenho mais dificuldades e problemas dentro do dia a dia. Porque vem sendo muito utilizado, mas as pessoas acabam pegando qualquer modelo da internet, sim, ou pegando ali o contrato do amigo, né? E vamos utilizar aqui, fazer aquele contrato padrão, sem saber se de fato aquele contrato serve para você e serve para resguardar os seus direitos, né? O direito do empregador e também o direito da outra parte que está sendo contratada. Sim, lembrando que o contrato tem que respeitar a categoria, a convenção coletiva do sindicato, né? Tem uma série de outros fatores que não dá para ficar pegando o modelo do colega, né? Exatamente. Bom, continuando os aspectos de formalização, encerrando aí um pouco a questão do contrato de trabalho, queria conversar com a doutora um pouquinho sobre o regulamento interno, que eu entendo que anda aí de mãos dadas com o contrato de trabalho. Só que aí vem uma dificuldade ainda maior, né? As empresas têm dificuldade em sair do modelo padrão do contrato. Dificuldade maior encontram em elaborar um regulamento interno. Então, eu gostaria de saber da doutora, olha, vale a pena ter um mais resumido, não ter? Qual é a importância do regulamento interno para complementar o contrato de trabalho? Na verdade, eu falo que o regulamento interno ele é uma extensão, né? Uma extensão do contrato de trabalho. Tudo aquilo que eu tenho ali negociado individualmente com cada empregado, a gente vai colocar no contrato de trabalho. Agora, tudo que eu tenho de forma coletiva, ele vai para o regulamento interno, justamente para não existir essa diferença, né, de um empregado para o outro. Ele está fazendo um item maior, um exemplo maior do que vai ser seguido, que deve ser seguido para todos os empregados da empresa, né? Quando a gente está falando ali de regulamento
regulamento interno, o que eu vejo? Hoje a maioria das pessoas, ou elas não têm um regulamento interno, a maioria das empresas, ou quando ela tem um regulamento interno, ela tem algo que ela coloca ali o que ela acha que é certo, sem qualquer tipo de supervisão, e que muitas vezes pode até trazer prejuízos, né? Cláusulas, já vi regulamento interno falando, olha, aqui essa pessoa tem que usar azul, e eu não forneço o uniforme. E aí, como é que você tem que usar azul se eu não forneço o uniforme? Aqui você tem que vir todos os dias maquiada, com a unha pintada, só pode ser cor clara, não pode ser vermelho, não pode ser... E eu tenho diversos itens para cumprimento ali e que muitas vezes podem trazer um prejuízo para a empresa, ao invés de trazer um benefício. Só que o regulamento interno, o que a gente precisa entender? Ele pode nos tirar de diversas situações em que muitas vezes eu não encontro testemunhas para explicar dentro de uma ação no judiciário, né? Por quê? Porque se eu tenho uma regra para todos, que ela está descrita, que aquele funcionário assinou, eu não preciso levar ninguém para provar que aquela norma era o que era aplicado dentro da empresa. Eu simplesmente faço o quê? Olha, está aqui um regulamento interno que essa pessoa assinou, informando, se comprometendo a seguir quais eram as normas, quais são os procedimentos que a gente segue aqui. Aqui nós temos um café da manhã todos os dias, que é dado, que isso não faz parte da jornada. Às vezes itens simples, às vezes eu pego de fato empresas indignadas, né, com coisas pequenas. Olha, eu forneci o café para ele, não estava previsto em convenção coletiva, eu dava aquele tempo e agora ele está me cobrando como hora extra. Tá, mas onde estava escrito, né, que esse horário de café era fornecido, que ele podia vir, que ele não podia vir? Se eu tenho um regulamento interno, eu especifico aquilo e eu trago que aquilo é um benefício da empresa e que ele pode optar ou não, né, por ter naquela questão do café da manhã. Então, o regulamento interno, ele pode facilitar a vida do empregador em vários sentidos, né? Eu posso colocar ali tudo que gera dúvida em relação a todos os empregados para deixar aqueles itens soltos no ar, ou aquelas regras de tipo, fulano faz de um jeito, fulano faz de outro. Não, a partir do momento que eu tenho um regulamento, eu consigo especificar e todo mundo vai seguir aquele padrão de acordo com o que o empregador de fato deseja, porque ele tem o poder diretivo. Muito bem. E lembrando, né, que o uso do regulamento é importante para que todos tenham a mesma orientação e também para que caso, né, o funcionário saia do determinado em regulamento, para que a empresa possa aplicar as penalidades também previstas no regulamento, né? Sim. Então, vira realmente uma métrica, né? E também uma forma de organizar. Eu vejo assim, como uma forma de todo mundo saber como funciona, o que é esperado, né, e como é organizado o trabalho dentro daquela empresa. Então, né, autorizações especiais que aquele colaborador possa necessitar. Olha, para fazer hora extraordinária, precisa ter autorização do superior. Ou não precisa. Não precisa. Para se ausentar temporariamente, olha, tem um canal de comunicação. Licença, não permitimos. Não permitimos. E aí eu entro num tema interessante que é o uso do WhatsApp pessoal dentro da relação de trabalho, que é muito comum, ainda mais no pós-pandemia, por ser mais dinâmico. Como que funciona essa questão do uso do WhatsApp particular ou do telefone particular para o trabalho? Isso é extremamente importante, né? É um assunto que, assim, hoje a gente vive isso dentro do nosso dia a dia. Todos vivem com o uso das redes sociais. Muitas vezes eu pego, às vezes, regulamento interno para fazer a avaliação, e ele trata isso de uma forma, quando trata, de uma forma superficial, trazendo, o empregado pode utilizar, né, as redes sociais, pode utilizar Instagram, TikTok? Pode utilizar, não tem problema nenhum. Outras empresas mais restritas, não devem utilizar, devem fazer o uso de forma adequada, né, dentro de alguns horários. Então, cada empresa vai poder criar a sua regra e trazer tudo isso. Mas o mais importante é a gente especificar ao máximo como vai ser esse uso, o que eu não vejo muitas vezes as empresas fazendo. O WhatsApp hoje ele é utilizado, olha, eu digo assim, em praticamente 80% dos processos como prova.
e ele é aceito na Justiça do Trabalho, né? Então, assim, o fato dele ser utilizado como prova, eu preciso me precaver com relação ao quê? Ao uso dele. Por quê? Quando a gente está falando do WhatsApp, qualquer um pode criar um grupo, colocar um tema como o nome da minha empresa, colocar que aquilo é um grupo exclusivo de reunião, colocar que aquele é um grupo oficial, e eu muitas vezes, como empregador, posso nem estar inserida ali dentro daquele grupo e ser penalizada por conta daquilo que está acontecendo que eu não consigo fiscalizar. E um colega chamando outro no domingo para perguntar sobre o trabalho. Exatamente, ou discutindo temas polêmicos, um superior, por exemplo, discutindo política com um subordinado, um maltratando o outro, trazendo ali diversos insultos que depois pode se estender para uma relação de trabalho no dia a dia, e a empresa pode ser condenada por quê? Porque ela não fez nada para acabar, para encerrar aquilo ali, para proteger também o outro lado, quando a gente está falando de um caso de superior, né, hierárquico. Então, assim, nós temos diversos riscos em relação a isso, e se eu pudesse hoje dar uma dica para vocês em relação ao regulamento interno específico, eu faria para vocês abordarem muito esse tema do uso, de fato, do WhatsApp, das redes sociais, o como utilizar, o que é grupo oficial da empresa, o que não é grupo oficial, quais vão ser as pessoas que vão poder acessar aquilo ali, por quê? A partir do momento que você sedimenta, que você coloca ali o que é permitido e como aquilo vai ser utilizado, qualquer outra coisa que seja criado, que eu não tenha, né, não siga os meus padrões que eu determinei dentro do meu regulamento interno, eu vou poder fazer o quê? Ignorar aquilo como prova. Então, por mais que o juiz analise aquela situação, ele vai falar, não, mas espera isso, aqui o empregador, olha, ele tem um regulamento interno que especificou o como aquilo deveria ser tratado e fizeram um grupo paralelo que não tem nada a ver com a empresa, ainda que tenham todos os empregados ali envolvidos que sejam da empresa, né? Horas extras, hoje eu vejo que assim, horas extras é muito computado e serve muito como prova para a justiça quando falado ali em grupo de WhatsApp. Olha, eu estava trabalhando, trabalho em férias, já vi empregados recebendo férias em dobro por conta de uso de trabalho, uso do WhatsApp nas férias. Então, assim, isso é permitido, não é? A partir do momento que você especifica isso dentro do seu regulamento interno, traz isso de uma melhor forma, você faz o quê? Você reduz o seu passivo, você reduz os seus riscos em relação à justiça. E é uma coisa do dia a dia que todos utilizam. Não tem como a gente falar, não utilize o WhatsApp. É muito difícil, né? Porque as pessoas acabam utilizando porque hoje é o meio mais fácil. O meio mais fácil é o meio mais prático. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente vai continuar utilizando? Vamos, então, regulamentar aquilo para saber qual é a forma daquele uso. Como isso vai ser feito? Excelente. Muito obrigada. Esses esclarecimentos aí foram cruciais, assim, para o empresário pensar sobre, né? Então, vou permitir, não vou permitir com restrições, olha, vou colocar lá, estando de férias, retire-se do grupo, depois volta no retorno das férias, que é o que eu vejo acontecer em alguns casos, ter, né, um regramento do uso do WhatsApp. Bom, como estamos falando de comportamento, eu gostaria agora de entrar num outro tema que tem a ver tanto com o contrato quanto com o regulamento interno, falar um pouquinho sobre o código de conduta. O que é o código de conduta, como ele é importante para aplicação no dia a dia da empresa, para a valorização da cultura da empresa, para a diminuição de questões envolvendo assédios. Então, o que podemos falar hoje sobre o código de conduta implementado nas organizações? Hoje em dia eu falo que quem não tem um código de conduta, ele deve ter. Por quê? Porque ele acaba regularizando e trazendo ali, tirando muitas dúvidas de todos os empregados, principalmente daqueles que são recém-contratados. Como é que ele vai saber se aquela empresa que ele foi contratado, como ele tem que agir? O que é o código de conduta? O código de conduta nada mais é do que um regulamento, né? Um código que é criado, trazendo especificações ali das condutas que eu espero, né? De quais são os meus valores, quais são os valores aqui da empresa, o que a gente costuma praticar e o que eu espero que vocês, como empregado, pratiquem também dentro do dia a dia de vocês. E dentro do código de conduta, a gente traz questões importantíssimas e às vezes coisas do dia a dia que as pessoas acham super simples
e que muitas vezes deixam de colocar ou deixam de ter um código e às vezes acabam até deixando de aplicar punições ou deixando o empregado, vamos dizer assim, fazer o que ele bem quer ou nem entende que aquilo é, por exemplo, um conflito de interesse, né? Às vezes a pessoa entra aqui e fala, olha, eu trabalho aqui na área de vendas, fulano está me oferecendo isso aqui. Isso acontece muitas vezes quando a gente vê a necessidade, né? Às vezes aquela pessoa está ali, olha, eu estou lidando diretamente com o fornecedor, eu estou fazendo o meu casamento, né? E aí ele me ofereceu ali, olha, eu te dou isso aqui para o seu casamento, quem já casou sabe qual é, eu vou te dar isso de presente. Libera minha mercadoria. Exatamente. E aí a gente fala, mas isso é um favorecimento? Isso tem conflito de interesse? Depende do que você especificou, né, dentro do seu código de conduta. Quando a gente olha, pode ser que tenha um que entenda que fale, não, imagina, olha, o que ele me favoreceu aqui, o que ele fez, eu faria para qualquer um que não me desse nenhum tipo de presente. Então, ele não pediu nada dentro do normal, ele me favoreceu porque ele quis, isso aqui está dentro do permitido, né, olha, qual é o valor que é permitido ser presenteado ou não. Agora, eu posso ter situações que não, isso aqui indicou realmente favorecimento e aquela pessoa que estava lidando com aquela situação nem pensou que ela poderia ser demitido, às vezes por uma justa causa, pelo fato de ela ter um conflito de interesse previsto dentro de um código de conduta. Então eu falo que ele serve tanto para a gente manter as boas pessoas, os bons empregados trabalhando conosco, quanto também para punir aqueles empregados que não seguem, né, as regras e os valores da empresa. Porque quando a gente está falando de código de conduta, eu estou falando do quê? De valor. E valor nós temos o quê? Cada um tem o seu. Então quando eu contrato aquela pessoa, por mais que a gente saiba que hoje existem aí inúmeros tipos de exercícios e dinâmicas para entender quais são os valores e se aqueles valores estão alinhados, né, dentro da minha empresa, é no dia a dia que a gente vê o que está acontecendo, se aquele valor de fato é condizente. Sim. Porque o valor a gente pode escrever no papel que é um e de repente no dia a dia a gente não consegue identificar aquilo. E quando eu tenho um código de conduta estabelecendo o que é meu valor, pode ser que às vezes o próprio empregado, lendo aquilo, ele fala, espera aí, isso aqui não é para mim, isso aqui está contra os meus valores, né? Então eu não quero, né, trabalhar com uma empresa que não conversa com os meus valores. Então, pensando sobre outro aspecto, né? Quando nós falamos da conduta, dos valores da empresa. Então, se a empresa coloca lá que é um valor dela, que o ambiente seja agradável, que os superiores sejam cordiais, e aí, porventura, tem lá um gerente, um diretor, um supervisor que trata um funcionário de forma inadequada, que foge do código de conduta, que foge dos padrões da empresa. O quanto é importante esse funcionário ter um canal para falar sobre isso que fugiu do comum, do que foi acordado, do que está no código de conduta. Eu falo que esse é o principal, né, item ali do código de conduta e que hoje, pensando nessa questão da importância dele de fato, de ouvir as pessoas dentro do ambiente de trabalho, ele veio inclusive, a gente fala que é um dos pilares ali do compliance, ele acabou vindo na nova legislação em relação à lei Emprega Mais Mulheres, que trouxe a obrigatoriedade das empresas também ter um canal de denúncia e falar sobre assédio e treinar as pessoas, né, a respeito do que é assédio, o que aquilo é considerado, para quê? Para que a gente não tenha isso dentro do nosso ambiente de trabalho, que antes era atendido e verificado só dentro do nosso código de conduta, hoje não, hoje a gente tem uma extensão, nós já temos até legislação que nos obriga também a trazer isso. E quando a gente fala de canal de denúncia, eu sei que muitos empresários, eles falam, para quê? Imagina, eu não vou colocar um canal de denúncia aqui, porque, e aí, o que eu vou fazer? Exatamente, eu não quero, porque vai vir falar mal do fulano, do ciclano, eu não vou saber controlar aquilo. E aí eu falo, gente, o canal de denúncia, ele é extremamente importante, porque quando o empregado, ele não tem um canal de denúncia, onde ele vai poder reclamar, questionar sobre a conduta que aquela pessoa está tendo, né, diretamente com ele, ou diretamente com um colega de trabalho, onde ele vai fazer a denúncia?
No Ministério Público, num sindicato da categoria, no Ministério do Trabalho, nas redes sociais. Ou seja, eu posso ter, se eu tenho internamente aquilo sendo resolvido, eu posso resolver tudo aquilo de forma interna, tomar todas as medidas possíveis para resolver aquele conflito sem isso ir para uma outra esfera. A partir do momento que eu não tenho, o quantas vezes a gente escuta ou vê notícias aí de empresas, né, renomadas que caíram na mídia, por quê? Porque por mais que às vezes tivesse um canal de denúncia, não sabia tratar daquilo ou não tinha um canal de denúncia, né, onde a pessoa podia ter aquela comunicação. Exposta, né? A empresa fica exposta a uma situação às vezes simples de se resolver, de se mediar, de se investigar, propor soluções, vira algo gigantesco, né? Quando vai para a mídia, por exemplo, né? Exatamente. E assim, o principal, muitas vezes as empresas falam, não vou fazer, não vou ter essa questão do canal porque vai me trazer problema. Só que a gente tem algumas exigências já da legislação. E quando tem uma fiscalização, às vezes eu vou ter que criar aquilo ali do dia para a noite. Sim. Eu já tive empresas, né, do Ministério. Exatamente. E às vezes as pessoas pensam também, tipo, mas acho que não é para mim, aqui no meu ambiente não acontece nada, é um ambiente super sadio. Ok, é super sadio, né? Só que às vezes tem brincadeiras. Sim. E brincadeiras, né, que podem levar ao assédio. Sim. Né? Podem ofender. Exato. Né? Que para quem faz a brincadeira pode ser algo simples, mas para quem recebe, né, aquela fala pode significar uma outra coisa, né, como um assédio, né, que pode virar aí um dano moral, Sim. e algo passivo de indenização. E aí, quando eu tenho esse canal de denúncia, se a pessoa tem para onde questionar, muitas vezes ela vai primeiro tentar a forma interna, Sim. né? Eu consigo demonstrar que eu, de fato, me preocupo com todos aqueles itens, ou seja, me preocupo com o empregado, com a conduta que ele está tendo dentro do meu ambiente. Então, o fato de eu ter um código de conduta muito bem elaborado, especificando quais são as condutas que eu espero dentro de cada empregado dentro da minha empresa, isso muitas vezes evita aí diversas condenações. Por quê? Porque eu mostro que eu fiz de tudo, né, para poder ter aquele empregado atuando de forma com a minha conduta, da forma que eu esperava. E muitas vezes ele não seguiu, né? Por quê? Porque de fato não fazia parte dos valores dele, mas eu consigo isentar a minha responsabilidade, ou muitas vezes, às vezes não isentar, mas diminuir muito os meus riscos quando eu tenho um código de conduta aí bem elaborado, trazendo tudo isso. Eu tenho um canal de denúncia para que as pessoas consigam trazer os problemas dela de fato do dia a dia. E aí é importante, né, quando você está falando de um canal de denúncia, especificar também no canal de denúncia para que é esse canal de denúncia. Não é para reclamar, olha, o café está frio. Exatamente. Meu vale transporte vai estar descontando errado. Não, né? A gente tem que especificar o que vai ser tratado dentro desse canal de denúncia, para que as pessoas se habituem àquilo. E eu falo que o canal de denúncia, ele é o quê? Uma forma, o canal de denúncia, não, desculpa, o código de conduta, ele é uma forma da gente trazer a cultura da empresa para isso. Então, assim, não é algo que muitas vezes vai ser feito do dia para a noite. É algo que vai ser construído no dia a dia. Exatamente. Né? Recebendo outras versões. Muito bom. Muito obrigada. Bom, para finalizar o tema, que nós já estamos aí com o horário quase que esgotando, eu gostaria de saber um pouquinho de ti sobre LGPD, né? Que dentro dessas relações que nós falamos, qual a importância da proteção dos dados em tudo que nós falamos e um breve histórico aí da LGPD dentro dessas relações para a gente finalizar o nosso tema de hoje. A LGPD ela já está vigente aí desde 2020, né? Ela foi criada aqui do Brasil em 2018, mas nós estamos obrigados a praticá-la desde setembro de 2020. E desde setembro de 2020 a gente vê que algumas empresas de fato fizeram alguns tipos de modificações, mas muitas sequer sabem muitas vezes o que é de fato LGPD, né? Tem empregadores e empresas
que falam, eu não tenho site, eu não tenho internet, eu não ligo com dados, aqui tá tudo, a minha parte tá tudo ok. E não, o que a gente precisa chamar a atenção aqui é de que hoje todo mundo lida com dados o tempo todo, né? Qualquer coisa simples, desde quando você visita uma portaria, você tem ali dados pessoais e dados sensíveis muitas vezes, e no dia a dia do nosso trabalho. Eu falo que a LGPD ela já começa muitas vezes no recebimento de um currículo, né? Quando eu recebo aquele currículo que a pessoa fez, ela criou, ela colocou as informações que ela achou que ela deveria colocar, então ela pode ter ali informações sensíveis ou não. O que a gente está falando de informação sensível? Informações que liga a pessoa a ela. Então eu tenho o nome completo, eu tenho RG, eu tenho filhos, eu tenho foto, eu tenho endereço. Então ali são coisas que costumam ser colocadas, né, dentro de um currículo normalmente, e a partir do momento que eu recebo aquele currículo, a responsabilidade é minha por aquele dado. Mesmo porque ele optou por compartilhar aquelas informações com aquela determinada empresa, não necessariamente é público. Exatamente. Conforme o interesse em cada vaga, ele vai compartilhar dados X, Y, conforme, né, aquilo que fizer sentido para a vaga que ele está se candidatando. Exatamente. Hoje a gente fala que a gente tem que até tomar um cuidado quando vai encaminhar um currículo, porque muitas vezes aquele empregado, ele não autorizou você encaminhar aquele currículo, e aí o empregador pensa, nossa, mas eu estou ajudando ele, eu mandei aqui no grupo, né, de pessoas que fazem... Não, mas ele não tinha o interesse. Será que ele autorizou? E a partir do momento em que ele não autoriza e que a gente não tem processos de LGPD muito bem definidos, o que vai acontecer? Eu posso tanto ser denunciado quanto posso ser responsabilizado através de advertências e multas, inclusive milionárias, né? A gente já teve algumas decisões assim, mas a gente pode a cada dia ali ter mais decisões a respeito disso. E uma coisa que eu queria trazer, até que as pessoas acham ou não acham que são importantes, quando eu estou falando de LGPD, aquele papel que está ali na mesa escrito com qualquer informação que seja sensível é um dado. E aquele dado ele não poderia ficar ali exposto. E são coisas que acontecem dentro do dia a dia. O empregado, quando ele sai para tomar água e deixa o computador dele desbloqueado, tratando ali de informações muitas vezes sensíveis, né? Eu tenho um problema em relação a isso. Eu tenho um problema, uma infração que está sendo cometida ali em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, eu preciso ter procedimento para tudo isso, eu preciso orientar os meus empregados para que eles atuem ali em conformidade com a legislação. Por quê? Porque eu posso ser atuada a qualquer momento. Eu vejo muitas empresas que vendem LGPD também, simplesmente vindo com um monte de formulário, né, para aqueles empregados assinarem, faz um treinamentozinho básico de LGPD e fala, olha, você está adequado. Não, a adequação à LGPD, ela vai muito além, né, porque a gente está falando muito mais de uma adequação da cultura, que aí a gente volta lá para a parte do nosso código de conduta, das coisas que acontecem ali dentro do nosso dia a dia, né, porque eu estou lidando com dados o tempo todo, do que uma simples formalização de um documento, que é importante, que a lei exige, mas que eu preciso ir além, né. A gente hoje já tem condenações de empresas que fizeram a adequação da LGPD e foram multadas porque quando questionado o empregado o que era aquele termo, ele sequer sabia o que significava dados sensíveis. E aí, independente, né, do que aconteça, vazamento de dados, a responsabilidade é da empresa, é do gestor que foi nomeado, né, para cuidar, tratar, né, desses dados, proteger. Então é muito importante também incluir as questões de LGPD dentro das formalizações do contrato de trabalho. Bom, chegamos aí ao fim, muito bom o tema, né? Daria para falar ainda muito mais muito tempo, mas eu agradeço muito a sua presença, agradeço pelo compartilhamento das informações, do conhecimento e também de falar aí no dia a dia como está se dando essas relações dentro da Justiça do Trabalho. Obrigada. Muito obrigada, fico feliz aqui de participar e espero poder vir aqui mais vezes para a gente contribuir um pouco mais desses temas relevantes que acontecem tanto dentro do nosso dia a dia e às vezes a gente acaba não se atentando o quanto importante eles são. Será um grande prazer recebê-la. E lembrando que, caso tenham dúvidas, sempre deixamos à disposição a nossa consultoria para demais esclarecimentos.
Muito obrigada por estarem conosco hoje.